Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SERSCast, esse podcast onde a gente entrevista e conversa aqui com professores e alunos, quem movimenta efetivamente o cenário dos concursos. Tem sido episódios muito bacanas que a gente vem fazendo desde o final de 2023, sempre com dicas interessantes. A gente vai entendendo um pouco da trajetória, especialmente dos nossos professores, né, que foram alunos aí de concurso um dia como vocês. E hoje eu vou receber aqui nosso querido professor Gustavo Arruda, que tem um currículo maravilhoso. Vamos lá, mestre em Direito Privado pela Universidade de Freiburg, na Alemanha, graduado pela USP, registrador de imóveis e anexos de Aguaí, em São Paulo, foi juiz de Direito do TJ do Rio de Janeiro de 2012 a 2020 e também advogado em São Paulo nos 7 anos anteriores. É professor em cursos preparatórios para concursos jurídicos, já lecionou na ESAG, né, na Escola Superior de Administração Judiciária do Rio de Janeiro, e na UCAN, a Universidade Cândido Mendes. Autor de alguns trabalhos acadêmicos na área privada e também com destaque para um livro que eu já falei com ele na hora que a gente estava conversando aqui. Eu não vou nem me atrever a falar o nome do livro que ele atuou e publicou aqui, o livro em alemão. Eu vou deixar já, professor Gustavo, já começa aí se apresentando, já dando uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para a galera e já falando qual é o nome do livro. Salve, pessoal! Sejam todos bem-vindos, obrigado pelo convite aí. É sempre uma honra participar com vocês e trazer um pouco dessa nossa trajetória, ver se a gente consegue inspirar quem já tá, quem ainda está do lado de lá do balcão. Esse livro aí mencionado, ele é nada mais nada menos do que a publicação da minha tese de mestrado. Então, como eu fiz o mestrado lá em Freiburg, na Alemanha, a tese foi publicada em alemão também. O nome do livro é Erschöpfungsgrundsatz und Lizenzvertrag, quer dizer basicamente princípio da exaustão e contratos de licença. Então eu fiz um mestrado em direito contratual vinculado ali com propriedade intelectual, e a gente explorou especificamente um princípio dentro desse universo que deu origem a esse livro, a essa pequena e modesta publicação, mas que, enfim, engrandece aí o currículo. Muito bom, muito bom. Professor Gustavo, eu gosto logo de fazer uma pergunta mais direta e depois a gente vai olhar um pouquinho essa trajetória antes disso. Mas deixa eu já te perguntar logo de cara, o concurso de juiz é um dos mais desejados do país, né? É uma carreira valorizada, enfim, tem inúmeros benefícios, tem um bom salário. E o que faz alguém sair desse concurso, né? Sair da magistratura e, no seu caso, ir para um outro concurso? O que te motivou a fazer essa mudança? Essa é uma pergunta muito recorrente que me fazem, né? De fato, eu tenho muito orgulho de ter integrado a magistratura e sou um enorme admirador até hoje da magistratura e do Ministério Público. São carreiras que eu acho que são espetaculares e vão trazer para o interessado tanto uma estabilidade financeira quanto, evidentemente, uma realização profissional imediata. Só que, ao longo do tempo, a gente vê que nenhuma carreira, nem mesmo a carreira de, talvez, presidente dos Estados Unidos, ela é só glamour, né? Tudo tem um trabalho envolvido. E a equação do concurso público, ela não é uma equação realizada ou preenchida exclusivamente pela remuneração e pelo cargo, né? Há outros quesitos nessa equação, vamos dizer, a nossa equação de vida, né? Ou a equação da nossa vida feliz. E um desses itens que está presente nessa equação aí é a localização geográfica, né? Como qualquer concurso, você vai para onde você prestou o concurso, e nesses concursos de âmbito estadual está vinculado ao Estado, e eu particularmente não sou do Estado do Rio de Janeiro, adoro Rio de Janeiro, sempre gostei muito, continuo gostando, mas minha família não é do Rio, minha esposa não era do Rio, e foi assim que surgiu o interesse por voltar para o Estado de São Paulo. E aí a pergunta é por que então, né, tipo, abandonar a magistratura? Por que não fez outro concurso para magistratura? Como é que funcionou isso? E aí, na época, isso tem um pouco a ver com a minha trajetória profissional como juiz. Eu assumi
comarca muito complicada, mas também muito conhecida, que é a comarca de Armação dos Búzios, né? Eu fugi da primeira vara de Búzios e como juiz lá, eu tinha uma competência ampla, entre as quais a competência para registro público. E em função de situações da comarca, eu acabei tendo contato com a matéria e acabei gostando da matéria. E aí são circunstâncias de vida, né? Enfim, tinha um desejo de voltar para o estado de São Paulo, onde estava minha família, a família da minha esposa, muitos amigos. Tinha uma questão de talvez tentar uma remuneração um pouco melhor, tinha uma questão, enfim, de várias coisas. E aí eu falei, quem sabe, né? Se eu não tivesse passado no concurso aqui em São Paulo para registrador, eu teria continuado feliz da vida como magistrado no Rio de Janeiro sem problema nenhum. Então, assim, não desgosto da carreira da magistratura de nenhuma forma. Ainda tenho muita admiração por ela, mas são circunstâncias do destino que me trouxeram aqui para o registro de imóveis. Ah, maravilha. E num lugar lindo, Búzios é um lugar, quem não conhece o Rio de Janeiro, é um balneário, né, bem famoso aí. Mas, claro, tem suas complicações, né? Principalmente, professor, acho que você pode talvez até explicar também, é diferente você ser magistrado na capital, né? Um lugar que você tem mais varas, você tem uma divisão de temas, aí quando você está numa cidade mais do interior, né? Pois é, a construção da carreira da magistratura, ela é feita de forma muito inteligente, né? A gente não começou a ter juiz ontem, faz muito tempo já que existe a figura do juiz na sociedade, e é muito sábio começar a judicatura por uma cidade de tamanho menor, porque os problemas tendem a ser menos complexos numa cidade pequena em comparação a uma cidade grande. Então você entra na carreira da magistratura muito inexperiente, por mais que eu tenha advogado por um certo período antes, eu tinha pouco conhecimento de muitas matérias, nunca tinha atuado no crime, por exemplo, nunca tinha atuado com outras coisas, e aí é importante que você assuma casos de menor repercussão, porque também os seus erros têm menor envergadura. E com eles você vai ganhando experiência e aprendendo até poder efetivamente assumir uma comarca de maior tamanho, com maior especialização, com casos dentro daquela especialidade muito mais complexos. Então, a carreira ela é estruturada de forma muito sábia. O juiz deve sim começar como um juiz de interior, numa cidade pequena, até ele entender efetivamente como é que se dá a repercussão dos seus atos, até ele compreender que tem algumas coisas que só a experiência ensina para gente, que não estão nos livros, né? Eu costumava dizer assim, o processo crime, o que é importante? O que é importante é o que não está no processo, não é o que está. Geralmente tudo está dentro do processo, mas como saber aquilo que não está e deveria estar, ou que habitualmente está no processo e não está? Isso é só o tempo, a experiência que vai dizendo para a gente, vai deixando a gente com aquele feeling, aquele sexto sentido de que tem alguma coisa ali que pode estar errado, ou que demanda maior cuidado, ou que demanda maior atenção, e isso é muito importante. Então, eu comecei pela comarca de Armação dos Búzios, a gente faz um curso de formação quando passa na magistratura, lá no estado do Rio de Janeiro, era um curso de 6 meses que a gente faz na capital e passa por diversas varas e vai aprendendo a praticar os atos lá. E daí eu fui para Búzios, só que Búzios, apesar de ser uma comarca do interior e em muitos aspectos uma comarca muito interiorana mesmo, ela é uma comarca peculiar, assim, ela tem casos de grande envergadura, porque tem um setor imobiliário muito pujante, tem gente muito importante que tem casa na cidade, que tem problemas jurídicos na cidade também naturalmente. Então, no fim, ela é uma comarca de complexidade maior do que o tamanho da cidade sugeriria inicialmente. Tem Mas muito assim é a turista, vida, né? e fui O feliz fluxo lá e fui feliz lá por muito tempo. o fluxo de turistas é grande e Búzios tem alguns crimes famosos também, né? Aí, olhando aí pro lado do crime, muita coisa já aconteceu ali naquela região, né? Agora, O caso do Doca Street lá, graças a Deus não foi na minha época, inclusive para quem tiver interesse em ouvir o podcast ou ler o livro, você vai ver que na época nem tinha comarca em Búzios, ainda era comarca de Cabo Frio, onde foi tudo julgado na época, mas é uma comarca onde sempre teve assim casos rumorosos de repercussão nacional, então é um lugarzinho complicado. é
É o podcast da Praia dos Ossos. Inclusive, eu adoro ali aquela região ali da Praia dos Ossos. O Búzios é muito bacana. Agora, prof, deixa eu voltar. Depois que a gente já faz essa pergunta mais direta, vamos voltar. Quem é o professor Gustavo Arruda na essência, assim, lá atrás, como é que foi seus pais, como é que foi a sua criação inicial até você chegar no direito? Como é que você definiria esses seus primeiros passos aí nesse mundão? Eu sou um filho típico da classe média, né? Meu pai e minha mãe são médicos, nós tivemos uma condição boa de vida, sem maiores problemas, mas também dentro de uma modicidade natural que se esperaria da área. Eu me formei e graduei em São Paulo, comecei a trabalhar na época, fui advogado desde logo, comecei a estagiar durante a faculdade, comecei a advogar na sequência, então eu ganhei minha independência financeira logo de início, logo de partida. E acabei descobrindo pessoalmente que a advocacia ela é difícil, ela é uma profissão dura, seja no quesito horas trabalhadas, seja no quesito estresse do dia a dia. E de alguma maneira acabei não trilhando naquela época um caminho que eu achava que ia ser o mais bacana para mim. Então eu decidi interromper minha carreira na magistratura e ir estudar fora. E foi fora que eu acabei depois me decidindo pela magistratura, porque aconteceu um negócio muito curioso comigo, que foi o seguinte: eu queria fazer um mestrado lá na Faculdade de Direito da USP, mas não consegui o orientador, não deu certo, não encaixou, foi muito frustrante na época, etc. Mas eu falei, tá bom, então vou dar um jeito de ir para fora. E na procura de um lugar lá fora, na Alemanha, para estudar, eu mandei mensagens para um sem número de pessoas corretas e pessoas erradas. As corretas eram, por exemplo, os professores das cadeiras onde eu queria cursar, né? E as pessoas erradas eram outras pessoas, que eram assessores, que eram professores convidados, que eram outras pessoas. E uma dessas pessoas que eu atingi lá era um professor da Faculdade de Direito de Freiburg que é casado com uma brasileira de Santa Catarina. Na verdade, é filha de brasileiros. Ela também é alemã, descendente, mas voltou para a Alemanha. Eles se casaram há muito tempo atrás. E ele falou: olha, tenho muita simpatia para os brasileiros. Quando você vier para cá, vem jantar comigo. E eu fui, né? Fui para a Alemanha, comprei uma passagem aérea, comprei um curso de alemão, precisava fazer um curso de proficiência, passar na prova e tal. Chegando lá, eu fui visitar o professor e contei para ele que eu queria fazer o mestrado, etc. Ele ficou muito interessado na minha história e acabou conseguindo uma vaga para mim com um professor lá da faculdade. E só depois eu vim a saber que esse cara com quem eu fui na casa, que fez o jantar para mim ali, uma pessoa muito simples, que era um juiz de uma corte superior lá na Alemanha, nem sabia, um juiz da BGH. E esse juiz, naturalmente, como juiz de uma corte superior, ele não tinha a titularidade da cadeira na faculdade, mas era uma pessoa muito respeitada na faculdade. E quando souberam que ele estava lá procurando ou indicando uma vaga para alguém lá, ele foi logo atendido, né? Então foi assim que, meio que na cara, na coragem e também na sorte, eu consegui cavar um lugarzinho lá na Universidade de Freiburg. E foi por ele também, por influência dele, que eu admirei demais o trabalho dele, que eu acabei voltando um pouco o olhar para a magistratura, assim, sabe? Foi tendo aula com ele e vendo os casos que ele julgava, etc., que eu acabei achando muito interessante a ideia da magistratura e acabei voltando para o Brasil depois meio convencido da ideia de prestar concurso. Então, voltei. Aí voltei para o Brasil e falei, tá bom, então vamos dar cara, vamos estudar, né? Porque, tudo bem, você pode fazer uma faculdade bacana, você pode fazer um mestrado bacana, mas só isso não vai te garantir aprovação nem na primeira fase. E, inclusive, eu tomei derrotas retumbantes em primeira fase, porque o concurso público, ele faz a gente vestir a sandália da humildade, né? Então, a gente às vezes acha que tem uma trajetória, que tem uma carreira e que isso vai ser suficiente, e não é. O que é necessário efetivamente é ter um bom plano de estudo, uma boa estratégia e ter dedicação. É muito mais transpiração do que inspiração.
né? E posso dizer isso pelos meus colegas depois aprovados no concurso, né? Depois você vai ver quem foi aprovado no concurso, tudo gente normal. Tudo bem, acho que tinha uns dois, três ali que eram realmente muito inteligentes, mas no universo de 30 aprovados, né, três não dá nem 10%, quer dizer, 90% dos aprovados são pessoas absolutamente normais, sem nenhum histórico de anormalidade no quesito inteligência ou na facilidade de memorização. Todos são pessoas normais, absolutamente normais, das mais diversas origens sociais. Então, o concurso ele é muito democrático, né? Entra gente de tudo que é lado, das mais diversas origens. Geralmente não entra gente muito rica e geralmente também não entra gente muito pobre, né? Não entra gente muito rica porque o cara que já está muito bem financeiramente, ele não tem a garra e a vontade de estudar para esse concurso público. E o cara, às vezes, que tem uma condição financeira muito sofrida, ele acaba não tendo condições de custear o seu estudo e de estudar efetivamente para a prova. Então, o concurso ele acaba, infelizmente, eu diria, até selecionando assim, um aspecto bem largo da classe média. É isso que costuma entrar nos concursos públicos. É uma classe média bem alargada mesmo. Não estou falando de uma classe média alta, alta. Estou falando de classe média mesmo, normal. Tá? Só gente que, enfim, teve condições ali de ter uma família minimamente estruturada e conseguiu custear os seus estudos. Esse é o perfil normal dos que foram os meus amigos aí na magistratura. Ah, maravilha, maravilha. E botando uma lupa um pouquinho maior nesse seu período, né, nesse período aí de preparação, como é que foi assim? Foram quantos anos? Você falou que voltou da Alemanha. Durou quanto tempo esse passo inicial até a sua aprovação, que você comentou que foram passos que tiveram derrotas retumbantes? Quanto tempo levou até você ser aprovado? E como é que foi o seu plano de estudos, assim? Se isso mudou ao longo do tempo, mas como é que foi o seu plano ali até ser aprovado na magistratura? Eu tive dois históricos de estudo muito diferentes, né, para dois concursos também um pouco diferentes. Né? No concurso da magistratura, eu tive o privilégio de poder não trabalhar, né? E por isso eu consegui me dedicar exclusivamente ao estudo. Então, como o edital ele é muito longo, muito longo, qualquer pessoa normal vai demorar mais ou menos um ano para passar por essas matérias aí. Então, nesse primeiro ano é um ano de derrotas, é um ano que você não vê resultado, é um ano em que eu fiz um cursinho preparatório, que na época era o que tinha, e que eu me dediquei à leitura de algumas doutrinas essenciais e que comecei a fazer ali o meu plano de estudos. Eu basicamente segui uma metodologia que eu criei com um amigo que depois foi aprovado para juiz aí aqui no estado de São Paulo, que a gente chamava assim a gente fazia dois tipos de estudo, né? O estudo que a gente chamava de estudo inteligente e aquele estudo que a gente chamava de estudo burro, né? O estudo inteligente era aquele estudo que a gente fazia para aprender a matéria. E aí ele envolvia ver aulas dos professores, que na época a gente só tinha presencial mesmo, então a gente fazia um cursinho, fazia aula e tomava nota à mão mesmo, fazia as anotações das aulas. Além disso, a gente lia alguma coisa, principalmente dentro das matérias mais complexas, né? Tem aquelas matérias que são difíceis de entender que não se recomenda que se decore coisa por resumo. Então, né, matérias como processo civil, constitucional, administrativo, civil mesmo, penal, processo penal, são matérias difíceis, né? Então, são matérias que precisa aprender mesmo de verdade, são matérias estruturantes do sistema e elas demandam um estudo mais profundo. Então, eu me dediquei à leitura de alguma doutrina dessas matérias, um estudo que eu chamava de um estudo inteligente, assim, sabe, para aprender mesmo as matérias e, ao mesmo tempo, preparar algum material de revisão. Agora, quando sai o edital, né, aí é necessário fazer um estudo que não é um estudo inteligente, e que, com perdão da palavra, a gente chamava de estudo burro, que na verdade, um estudo de memorização mesmo, né?
que é um estudo de lei seca e memorização. Então, como o estudo, principalmente nas primeiras fases, ele cobra na parte objetiva muita letra de lei, aí o estudo envolvia realmente ler todas as leis previstas no edital e consultar aquele material que a gente tinha previamente elaborado quando tinha assistido às aulas. Então, ler os cadernos. Então, lia a lei seca, lia as anotações das aulas e, vez ou outra, voltava em alguma coisa que eu tinha grifado nos livros. Eu também não fazia uma leitura dos livros grifando, pintando, né, os livros. A gente vê, às vezes, o pessoal pintando os livros de tanto grifa-texto que usa, né? Eu acho que o estudo inteligente, ele passa também por meditar sobre aquilo que a gente está lendo e selecionar as partes que são mais importantes de cada trecho. E exatamente preparar para que você possa fazer uma revisão daquilo ali num curto espaço de tempo. Então, um livro de processo civil, você vai demorar, às vezes, um mês inteiro para ler. Você precisa revisar esse livro em 1, 2 dias e precisa voltar só no que é importante dele. Então, essa revisão, esse estudo de revisão, é um estudo que depois eu fui aprendendo que ele é um estudo muito, muito, muito importante e que a gente só vai pegando a mão no concurso público na medida em que você começa a calejar nas revisões. Então, num primeiro momento, a gente tem que fazer um estudo que é um estudo inteligente, que é um estudo de aprender as matérias, entender a lógica jurídica de cada uma dessas matérias e preparar um material de revisão. E no segundo momento, a gente tem que fazer revisão. Né? Então, se a gente fizer só um estudo inteligente, o resultado que você vai colher na prova é muito pequeno mesmo. É com as revisões que você vai começar a ver o número de acertos melhorar, aumentar e assim por diante, dar mais certo. Então, quando é publicado o edital, aí não dá mais para ficar tentando decifrar uma doutrina alemã qualquer. Tem que realmente tentar relembrar e, nesse processo, evidentemente, memorizar alguma coisa, né? Lei seca e os resumos, aí, os cadernos que a gente faz. Então, no concurso da magistratura, eu tive esse privilégio de poder só estudar, e isso foi importante, não nego que foi importante. Mas, por outro lado, eu vejo que outras pessoas também, eu diria talvez metade das pessoas que passaram comigo no concurso, não tiveram essa situação e tinham que trabalhar. E, inclusive, no segundo concurso que eu fui fazer, aí a minha situação já era completamente diferente, porque se para estudar para magistratura eu era solteiro e não trabalhava, quando eu fui estudar para cartório, aí eu já tinha filha, minha primeira filha tinha nascido já, a segunda estava no caminho, e eu trabalhava, eu dava expediente normal de juiz. Então, isso envolve, inclusive, fazer audiência até tarde, ficar no fórum, às vezes, até 8, 9 horas da noite, que é quando acaba, sei lá, um júri, às vezes fazer reunião cedo envolvendo problemas administrativos e assim por diante. Então, no segundo concurso que eu fui fazer, aí eu tive uma realidade muito diferente. E como minha realidade foi muito diferente, aí eu precisei de mais disciplina na hora do estudo. Então, o que eu acabei decidindo fazer, né? Eu comecei fazendo algumas horas de estudo à noite, a hora que eu voltava do fórum, e algumas horas de estudo de manhã bem cedo. Então, eu acordava bem cedo, eu fazia um rodízio com a minha esposa, a gente tinha uma filhinha pequenininha, que tinha menos de 1 ano, tinha acabado de nascer, então eu pegava a babá eletrônica, ficava com a babá eletrônica até minha filha acordar, eu levantava da cama 4h30 da manhã e começava a estudar até minha filha acordar. A hora que ela acordava, aí a gente, enfim, tinha uma rotina com a criança em casa. Depois estudava mais um pouquinho, depois eu ia para o trabalho. Então, de fato, é muito mais difícil estudar quando você tem que trabalhar, mas eu posso dizer também que não é impossível. É possível, sim, estudar quando você tem que trabalhar, só que você vai precisar dividir seu dia de forma muito mais disciplinada, né? O dia de todo mundo tem 24 horas, todo mundo vai precisar de umas 7, 8 horas para dormir. Não recomendo que deixem de dormir de jeito nenhum para estudar, porque no fim das contas vai ser sacrificante e não vai dar resultado. Então tem que dormir, aí das 16 horas que sobram no dia, né, 8 horas é para o seu trabalho e sobram 8 para você comer, tomar banho e estudar. Enfim, tem que dar um jeito de fazer caber ali dentro essas horas de estudo. Não tem milagre a ser feito, mas que é possível, é possível. Eu sou testemunha de que é possível
fazer um concurso público e ir bem no concurso público, mesmo trabalhando e com filho pequeno. Ô, prof, é muito legal. Nunca não tinha escutado ainda essa questão do estudo inteligente, estudo burro. Muito, muito bacana. Acho que fiquei pensando aqui sobre isso. Eu até penso assim, sempre falo de uma analogia que eu lembro quando eu fui fazer a minha prova da autoescola, prova prática, é, você tinha ali pessoas novas, você já tinha algumas pessoas que já dirigiam, né? Porque antigamente, eu tô com 15 anos, vai fazer 15 anos de carteira, naquela época era muito comum pessoas dirigir sem a carteira e depois fazer uma prova, né? Ou quando alguém realmente tirava ali, você era parado numa blitz, aí você ia dar um jeito de fazer a prova. Então, no dia que eu fui fazer a prova, tinham muitas pessoas ali que já dirigiam. Só que várias dessas pessoas perderam a prova. E assim, né? Por quê? Porque dentro dessa lógica, eles tinham um estudo inteligente. A lógica por trás da coisa, eles sabiam os princípios, os direcionamentos básicos de como se dirigir. Só que eles não fizeram um estudo burro, que era aquela parte de decoreba, que todo mundo que já passou aqui, seja para uma prova teórica ou prática de trânsito, né, para pegar a carta de motorista, você sabe que você tem que decorar coisas que depois você não vai lembrar, que você não vai utilizar fartamente no seu dia a dia, mas que na hora, naquele momento da prova, se você não souber, você vai perder, né? Então, eu acho que a lógica do concurso também é essa, assim, quem fica brigando com a prova, que quer estudar só de acordo com a doutrina que pensa, que quer só ver a fundamentação e realmente não tira para fazer um estudo de lei seca, para entender o edital, para entender quem está por trás do edital, né? Quem são as pessoas que estão preparando, corrigindo as provas, para entender como realizar questões, que uma coisa é você ler, uma coisa é você revisar, e o terceiro ponto é você saber fazer questões, que às vezes você sabe, mas tem bancas que você não sabe responder. Então, eu acho que, na verdade, não é nem estudo burro, é o estudo mais inteligente ainda, né? Que é esse É, estudo eu, direcionado, né? Eu concordo plenamente, a analogia ela é boa, assim, viu? Então, eu acho que é necessário fazer isso, inclusive, esse realizar questões é uma coisa que eu colocava no meu estudo inteligente, porque o lance das questões é que elas permitem que você faça como se fosse uma engenharia reversa do estudo. Então, enfim, tem duas maneiras de você tem uma caneta, que é assim, né? Tem duas maneiras de você produzir uma caneta. Você pode partir do zero e ir projetando a caneta até conceber a máquina e depois fazer a caneta. Ou você pode olhar para a caneta e falar, a caneta tem tais e tais partes, e você ir fazendo a engenharia reversa disso daí. Eu acho que a questão ela permite que a gente faça uma engenharia reversa do estudo, que a gente, na verdade, observe a matéria por um ângulo diferente. Então, a aula vai dar um ângulo, né, a doutrina vai dar um outro ângulo, a jurisprudência vai dar um outro ângulo, mas certamente as questões vão dar um outro ângulo para a gente. Sim. E às vezes é um ângulo que a gente nunca percebeu. Às vezes você lê a lei 3 vezes, mas é só quando você vai fazer uma questão que você percebe realmente o que é que está dito ali. Então é muito, muito importante. E no fim das contas, a legislação ela é tão extensa, que conhecer a legislação atualmente já é um grande predicativo. É E verdade. já é isso substancialmente o que se espera de um operador do direito em qualquer carreira jurídica. Ele precisa conhecer a lei. A gente não pode ignorar a lei. Sim. Então é importante conhecer a lei e esse processo ele envolve leitura da lei mesmo. Então não tem jeito, tem que fazer. E É. fazer questão é uma coisa muito importante. Fazer questão é uma coisa que tem que fazer. Sem fazer questão, eu acho que não dá para ir para uma primeira fase, de fato. Prof, como é que você. Nesse ponto ainda das questões, uma coisa que a gente sempre discute bastante aqui no SESCast é a realização de simulados, né? Porque, vamos lá, a gente pode dividir as questões como um exercício de fixação de disciplina, né? Como você falou, mais um tipo de objeto instrucional dentro do estudo para concursos, que você vai estar ali fazendo aula, lendo material, lei seca e tal, e a questão vai estar dentro desse universo.
Mas o que eu vejo também, muitas vezes, são concurseiros que acabam se enganando um pouco em relação ao nível de fato que eles estão em determinado momento dos estudos, por fazer questões naquele momento em que eles estão estudando a disciplina. Porque uma coisa é quando você está com a disciplina fresca, né? Outra coisa é você depois parar para fazer um simulado onde você está estudando, onde você vai ser impactado por questões de matérias que você estudou há 6, há 8, há 9, há 5 meses, né? Meses diferentes, porque ela envolve mais de um tipo de disciplina. E eu vejo que muitas vezes o pessoal, pelo menos aqui, a gente, por exemplo, na OAB ou em algumas outras carreiras também, a gente oferece muita rodada de simulados e a gente vê o nível o percentual de pessoas que realmente aplica e faz muito baixo. O que faz a gente se questionar assim, cara, será que só com as questões, será que só fazendo aquela avaliação no momento em que você estudou é suficiente? Como é que você lidava com essas questões de simulado? De fato, eu acho que não adianta nada ler um capítulo de um livro e fazer as questões objetivas relativas àquele capítulo. Eu acho que não é essa a ideia. Eu acho muito válido fazer simulados gerais. Eu mesmo, quando eu decidi estudar para cartório, a primeira coisa que eu fiz foi pegar a prova do ano anterior e fazer a prova e medir como é que estava. Estava feio o negócio. Me lembro até hoje de como é que foi ali aquele primeiro diagnóstico. Então, acho que o simulado tem muito a ver com um diagnóstico geral. E eu, podendo, faria todos os simulados possíveis, em especial aqueles direcionados para uma prova específica. Não perderia essa oportunidade. Mas o simulado, ele vai te dar um termômetro da situação naquele momento, né? Eu acho que estudar a questão é uma coisa diferente. Eu começava a minha rotina de estudos com 20 questões de duas matérias diferentes, 10 e 10. Então eu fazia 10 questões, sei lá, eu podia naqueles dias estar estudando direito civil, mas cada dia da semana eu ia fazer questões sobre uma matéria, questões aleatórias daquele concurso que eu pretendia fazer. E aí eu fazia essas questões e depois eu corrigia essas questões. Então tem que ver, é bom acertar, é legal acertar, mas mesmo nas questões que você acerta, tem itens que você ficou na dúvida e aí você precisa tirar essa dúvida indo na lei, geralmente é indo na lei mesmo, porque a maior parte das questões vão ser questões de lei, mas indo lá na lei, na doutrina, na jurisprudência e verificando por que você ficou na dúvida e por que está certo, por que está errado. E além disso, eu gostava de manter um histórico, uma memória dessas pontuações que eu ia fazendo, porque de nada adianta a gente ir fazendo questões e continuar muito sem saber onde a gente está. Então, é importante a gente mirar lá nos 80% da prova, né? É óbvio que o concurso ele é sempre relativo, né? O desempenho na primeira fase da prova, e aí para a OAB já vai ser outra questão, mas para as carreiras jurídicas em geral, o desempenho na primeira fase da prova é muito relativo. Prova mais difícil, nota de corte mais baixa. Prova mais fácil, nota de corte mais alta. Mas, assim, a gente sabe que tem um nível ali que é um nível relativamente bom, né? Se a gente mirar nos 80% ali, tá mais ou menos bom, assim. Então, é importante a gente sair daquela média de metade só, fazer 40%, 50% da prova. Tem que fazer mais, tem que ir bem nessas provinhas que faz em casa. E tem que fazer com regularidade. Eu sugiro fazer pelo menos 10 a 20 questões por dia, todo dia, começando por ela. Começa por essas questões e vai fazendo, você vai se surpreender como as matérias se repetem, os questionamentos se repetem com formulações distintas. É impressionante como tem alguns artigos e alguns temas que caem no especial desejo do examinador, ainda que sejam pessoas completamente diferentes que elaborem a prova, sempre vai ter aqueles itenzinhos que são amados, que sempre aparecem com frequência na prova, e isso por si só vai fazer você perceber que é nesses itens aí que você tem que dar ênfase no estudo, né? Então é muito importante resolver questão e resolver questão com inteligência, resolver questão com frequência, com habitualidade. E, professor, você já falou, muito legal aquele teu depoimento também, a gente já recebeu aqui professores que estudaram
full time, né, assim, para passar no concurso, e já recebeu alguns que trabalhavam, né, normalmente ou advogavam ou tinham essa questão que já tinham passado para um outro concurso e estavam estudando para outro, né. Eu sempre, assim, a minha percepção ao longo dos anos aqui, né, o SAS completou 15 anos agora em janeiro, é de que tudo depende, dá para você passar das duas formas, evidentemente. É claro que ter mais tempo para estudar é mais positivo, mas você vem com isso, vem com esse tempo extra, uma série de responsabilidades que nem todo mundo está preparado para lidar, principalmente quem é mais novo, né? Então, você tem muitas vezes uma pressão financeira, né, por não estar trabalhando e ter que estar estudando. A gente sabe que o estudo ele exige investimento, né, de atualização de livros, de cursos, etc. Você tem muitas vezes uma pressão familiar, né? Você tem uma pressão própria ali de estar ali, putz, 1, 2, 3, 4 anos sem conseguir ver o retorno imediato. E tendo que lidar com um nível de autorresponsabilidade muito grande, né? Porque quando você tem tempo livre, a tua cabeça ela quer se distrair para um milhão de coisas, né? E hoje está totalmente, a gente é muito mais fácil de ser distraído. Então acho que é muito perfil comportamental, acho que tem formas de você, aí para quem está nos ouvindo, nos vendo, se você é essa situação que você está passando, trabalhar com essas maneiras de se isolar, de colocar tempo certo para estudar, de, como o professor falou, ter sono, ter atividade física, ter lazer, é a sua profissão naquele momento, né? Então você tem que lidar dessa maneira, você precisa também ter os seus intervalos normais. E posteriormente, para quem realmente trabalha, tem a desvantagem do tempo, mas para mim, até para o meu perfil, por exemplo, eu acho que me daria melhor trabalhando, sabe? Porque, beleza, você tem o tempo, mas é aquele tempo que você tem, você precisa ser ultra disciplinado, você não pode perder, né, para aquele tempo para fazer. Você já também tem um pouco menos de pressão financeira, né, ou muito, muito menos pressão financeira. Muitas vezes você já está mais maduro, já está mais à frente da sua jornada também familiar. E aí você, claro, vai contar muitas vezes com essa desvantagem do tempo. Agora, professor, você falou um pouquinho da mudança da tua vida quando você estudou para magistratura e depois quando você fez para ser registrador. Mas, além dessa mudança da sua vida, o que mudou alguma coisa em termos de estudos, de metodologia, de preparação para a prova? Como é que você viu isso? Não, mudou sim. Eu acho que ninguém deveria ficar parado numa coisa só. Eu acho que cada prova que a gente faz, cada simulado que a gente faz, ele é um termômetro do nosso estudo e deve servir para reavaliação e redirecionamento. Eu também acho que pessoas diferentes têm maneiras diferentes de estudar e não vejo mal nenhum nisso. Às vezes o que funcionou melhor para mim tem que ser adaptado para você. Às vezes o que funcionou para outra pessoa não funcionaria para mim. Então, eu acho que seguindo um quadro geral de que é necessário aprender a matéria e é necessário revisar a matéria e ler a lei seca fazendo exercícios, esse é o quadro geral. Agora, como exatamente você vai fazer isso, eu acho que passa muito por uma questão de autoconhecimento e autopercepção, né? Então, eu fui evoluindo nesses estudos assim naturalmente. Eu acho que cada um vai percebendo aquilo que funciona, aquilo que dá certo. E eu acho que quando a gente tem a premência do trabalho, a gente também tem uma maior responsabilidade com a produtividade do seu tempo, já que o seu tempo é muito escasso. Por exemplo, vou ter agora 3 horas para estudar. Será que eu vou estudar mesmo 3 horas? Ou o líquido dessas 3 horas vai dar quanto? Quantas pausas eu vou fazer aí no meio? Será que vai dar 2 das 3 horas? Será que vai dar 2 horas e meia? Quanto deveria dar? Será que vai dar 1 hora só? Eu gostava eu desenvolvi ao longo do tempo
um certo gosto por marcar isso, fazer marcação mesmo. Eu usava um aplicativozinho de celular, hoje deve ter uma dezena de aplicativos que te ajudam a seguir isso. Tem gente que gosta de fazer a técnica do Pomodoro, tem gente que gosta de fazer... Veja o que funciona. Para mim, eu a cada hora que eu estudava, eu precisava fazer uma pausa de pelo menos uns 5 minutos. Tem gente que gosta de estudar 20, fazer uma pequena pausa. Enfim, vai vendo aquilo que adapta para cada um, né? Eu acho, por exemplo, que eu sempre li as coisas grifando, mas com o tempo eu comecei a compreender que quanto menos eu grifasse, né, melhor era para eu revisar, desde que eu conseguisse fazer uma leitura atenta. Na questão de resolução de prova objetiva, eu fui perceber ao longo do tempo só a importância de fazer prova objetiva. No começo dos meus estudos eu não fazia muito, só depois que eu fui entendendo o quanto que era necessário praticar as provas objetivas. Então, a gente vai adaptando a nossa metodologia de estudo para aquilo que funciona para a gente. Eu acho que dá para a gente falar sobre linhas gerais, mas se você pegar aqui 10 juízes, você vai perceber que cada um dos 10 estudou de um jeito ligeiramente diferente um do outro, né? E que não tem uma fórmula mágica. O que eu posso dizer que todo mundo fez foi estudar. Não existe ter sorte em concurso público. Todo mundo estudou e todo mundo se preparou para aquele tipo de prova que foi realizada. Sem estudar, sem se preparar e mais, sem ter uma orientação focada nos estudos, o papel aí que é muito bem desenvolvido pelo SERS, eu acho muito difícil hoje em dia alguém conseguir algum resultado. Cada professor está ligado e está vendo nas suas matérias aquilo que tem sido objeto de cobrança, aquilo que é objeto de atualização legislativa, aquilo que é novidade, aquilo que desperta o interesse do examinador, e isso tende a ser assertivo, tende a ser assim profícuo, sabe? As indicações dos professores tendem a ser relevantes. Então, vai adaptando isso à realidade de cada um. Sim, Se tem sim. mais tempo, muito bem, mas se tem menos tempo, muito bem também. Eu acho que assim, eu acho que eu era muito menos produtivo quando eu só estudava, sabe? Eu acho que eu me permitia mais relaxamento ao longo do dia e ao longo das noites, e isso tornou o meu estudo menos produtivo. Quando eu me vi trabalhando com duas crianças pequenas em casa, a ficha cai, que é aquele tempo que você tem, então naquele tempo você tem que se dedicar verdadeiramente, não pode ser uma enrolação. Sim, sim. E com isso a gente vai evoluindo. Ô, prof, e você hoje, depois, veio para a docência, né? Tá dando aula. Qual é a sua visão das pessoas que estão se preparando para concurso hoje, né? Você foi para outra cadeira, na cadeira de dar aula. Isso mudou muito a tua percepção? Quais são os desafios que você vê para as pessoas que estão estudando hoje para um concurso? São os mesmos de antes? Eles mudaram? Como é que foi essa sua percepção nessa transição? Olha, a percepção que eu tenho dos alunos em geral é que, infelizmente, só uma parte muito pequena efetivamente quer aquilo. E aqui, quando eu falo querer, eu não estou falando num querer abstrato. Eu não estou falando, eu queria ser milionário. Eu também quero ser milionário. A questão é o que você está fazendo para chegar no seu objetivo. Então, a gente vai pegar, por exemplo, uma prova da magistratura aí que tenha, sei lá, vamos chutar uma prova que tenha 25 mil inscritos, né? Você vai falar, nossa senhora, quanta gente, etc. É um mar de gente, você vai olhar lá na entrada da prova, aquele negócio desesperador. Mas no fim das contas, né, você não tem mil ali que efetivamente estão estudando. Então, isso é uma coisa que eu percebo. Muita gente olha para a profissão, olha para a remuneração e deseja aquilo de forma bem abstrata. Fala, como eu queria, e aí compra um curso, faz mais ou menos, faz um pouco, já para. Né? Eu acho que quando você vai para uma carreira jurídica, você tem que ir lentamente se transformando naquilo que você quer ser.
Então, você quer ser juiz? Tá, muito bem. Saiba que o dia que você sentar na cadeira lá, vão te dar um abacaxi enorme para você descascar. E aí a pergunta é: você vai saber descascar? Tipo, se colocassem para você tal problema jurídico para resolver, você saberia resolver? Seja honesto consigo mesmo, né? E você tem que se fazer essas perguntas ao longo do seu estudo, porque o estudo não deixa de ser também uma enumeração de casos, né? E de hipóteses e de situações. Ah, em tal Uhum. situação eu saberia como reagir, porque você vai ser chamado a reagir naquela situação, seja como procurador do estado, do município, de uma estatal, seja como defensor público, promotor, você vai ter que reagir juridicamente a uma situação. Então é importante que na jornada do concurseiro, muito mais do que se comprometer com o fim, né? Eu acho que ele tem que se comprometer com a transformação. Vai ter que virar aquela profissão ao longo da sua jornada de preparação. Então estou me transformando em promotor de justiça em conjunto com meus estudos, porque no dia que eu chegar lá, vai aparecer um flagrante, vai aparecer tal hipótese, e eu vou me posicionar dessa maneira. Eu vou estar preparado para me posicionar. Vai ter um caso de repercussão, seu nome vai aparecer no jornal, né? Como é que você vai reagir nesse caso Sim. de repercussão? Você tem que estar academicamente preparado para fazer isso. E você só consegue isso se comprometendo com os meios, sabe? Se comprometendo com aquilo que é necessário fazer para chegar lá no final. Não adianta só olhar lá para o final e falar, como seria bom. Né? Também acho que seria ótimo eu ter um jatinho aqui para ir para casa pilotando um Hum. jatinho, mas tá, e aí? Entendeu? E o meio do caminho Sim. até lá? Entendeu? Então não basta um querer abstrato, eu acho que precisa um querer bem concreto, assim, e isso eu vejo dificuldade dos alunos em geral em se comprometerem nesse nível, sabe? De Perfeito. sentar, se planejar e falar, bom, agora a decisão está tomada e minha rotina vai ser essa. E se manter na sua rotina, né? E ir aprimorando a sua rotina até conseguir obter o resultado desejado. Maravilha, maravilha. Acho que é uma ótima frase, esse querer concreto. E eu entendo justamente o que você está querendo dizer. E isso é até um motivador, né, para quem está lá preocupado com esse número de inscritos, etc. Realmente, poucas pessoas, muita gente quer o resultado, pouca gente quer o processo, quer o meio do caminho, quer pagar o preço que tem que pagar. E assim, já estamos indo aqui, o tempo voou, estamos indo para quase uma hora. Para a gente finalizar, prof, o que que você daria de recado para quem quer se tornar um registrador, assim, para quem quer estar no seu papel, estar no seu dia a dia aí, a gente está até vendo a sua sala aí atrás, típica. O que que você É, eu, daria de recado para essa galera? eu acho o seguinte, o pessoal que, assim, o mundo extrajudicial, né, o mundo de cartórios, é um mundo que tem crescido muito porque tem ganhado relevância com a desjudicialização de inúmeros procedimentos. Infelizmente, é uma matéria que a gente não tem na faculdade e que, portanto, a gente tem pouco contato e consegue fazer um juízo de valor muito mal acabado sobre a carreira. Mas eu gostaria de dizer para vocês que é uma carreira jurídica, é uma carreira, o trabalho, na sua essência, ele é jurídico mesmo, ele vai muito a fundo nas matérias de direito privado, para quem gosta dessa área de direito privado. Se você gosta do direito penal, não é aqui, infelizmente, a sua área, talvez você tenha que procurar a promotoria ou então a magistratura mesmo. Aqui é uma área do direito privado, mas eu acho que a carreira do extrajudicial tem uma grande vantagem em relação às demais carreiras jurídicas, que aqui a gente não exerce uma profissão adversarial. E isso é uma coisa que me dá muita satisfação em comparação com a magistratura, em comparação com a advocacia, porque lá era briga, lá era aquele negócio assim, um ganha, um perde, né? Quando eu era juiz, ou eu ia desagradar um, ou eu ia desagradar os dois. Eu jamais ia agradar os dois, né? Sempre alguém ganha, alguém perde. Uhum. E aqui no extrajudicial, a gente não tem essa sensação de atuar num mundo adversarial, mas a gente tem a sensação de atuar num mundo muito coordenado.
em que as pessoas estão alinhadas e querem fazer acontecer as coisas no registro de imóveis e no tabelionato de notas de forma correta, de forma formalmente adequada, para tirar dali o seu ganha-pão, o seu sustento da forma mais lícita possível. Então isso é muito bonito de ver, né? Ver que, assim, diante de tantos maus exemplos que a gente tem aí no Brasil, que aqui no cartório tem muita gente de bem querendo fazer empreendimentos que geram valor para as pessoas, que geram habitação regular, que geram emprego, renda e tributo para os municípios. Então, a sensação que eu tenho é que aqui no extrajudicial a gente tem um ambiente menos adversarial, a gente tem aqui uma certa coordenação de esforços para chegar no resultado desejado. Então, recomendo fortemente para quem quiser conhecer mais. Eu acho que vale a pena investigar aí essa área, que é mais uma das áreas do direito aí, que é tão rico em oportunidades para todos. Maravilha. Professor Gustavo, foi um grande prazer aí poder falar contigo. Parabéns pela carreira, pela trajetória sólida, de muito estudo, de muita dedicação. E eu desejo um grande sucesso para você. E aí, quem sabe a gente ainda se conhece também presencialmente. Quem sabe, fico aberto aí. Muito obrigado de novo pelo convite. Um salve, um abraço para todo mundo que nos assistiu aí. Um abraço para todos vocês. Até logo. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio do nosso SESCast.